Jovem, professor Patrick Feijó de Geografia, tô aqui, cara, para te ensinar a fazer questões de geografia. Não espero que ninguém saia dando aula de geografia, mas eu te garanto que com o nosso processo de resolução de questões, você vai conseguir resolver qualquer questão de geografia. Hoje, o nosso objetivo é te ensinar como resolver questões de relevo brasileiro. Assunto esse muito recorrente na prova da ESA, na prova de sargento do Exército Brasileiro. Teve um ano que a ESA perguntou quais eram as estruturas de relevo do Brasil. E o gabarito era escudo cristalino e bacia sedimentar. Em um outro ano, a ESA perguntou quais eram as unidades de relevo do Brasil. E o gabarito, por sua vez, era planalto, planície e depressão. Qual é a diferença entre unidade de relevo e estrutura de relevo? Presta atenção que essa daqui eu fiz para tu. Jovem, estrutura de relevo é aquilo que está por baixo. A unidade de relevo é o que você vê por cima. Calma. Vamos na palavra estrutura. A estrutura de uma casa não é o alicerce da casa? Se o alicerce é pequeno, a casa é pequena. Se aquele relevo está estruturado sobre uma área que foi soerguida no passado, cujas forças que soergueram já não existem mais, mas as rochas são resistentes, estão ali resistindo aos agentes intempéricos, aos agentes erosivos, e aquele relevo continua com uma altitude considerável, eu chamo aquilo ali de um escudo cristalino. Então, o escudo cristalino é uma área que foi soerguida no passado e que vem resistindo ao longo dos tempos. Enquanto que uma bacia sedimentar é uma área que foi recebendo depósitos ao longo dos tempos. Então, aquele relevo que você vê ali, ele é resultado de depósitos que foram ocorrendo ao longo dos tempos. Então, esse relevo está estruturado sobre uma bacia que recebeu sedimentos. Esse relevo está estruturado sobre um terreno que foi soerguido no passado. Então agora eu te apresentei as duas estruturas do relevo brasileiro. O escudo cristalino foi soerguido no passado. A bacia sedimentar foi sendo preenchida. Ao olhar aqui para cima, eu vejo terrenos elevados, vejo áreas rebaixadas em relação às áreas vizinhas, vejo uma área a nível do mar. Pronto, falei tudo. Só falta dar os nomes a essas unidades. Olha para mim. Uma área mais ou menos plana a nível do mar é uma planície. Depressão é uma área rebaixada em relação à sua área vizinha. Olha para cá, ó. Eu tenho uma outra depressão aqui, ó. A depressão ela sempre está entre os planaltos, que são terrenos elevados. Leu planalto, você vai lembrar terrenos elevados. Leu depressão, você vai lembrar área rebaixada em relação, à área vizinha. Então é uma depressão relativa. Leu planície, áreas planas a nível do mar. Se não for a nível do mar, não é planície. Por isso que planície é a menor unidade do relevo brasileiro. Nós temos muitas depressões e um predomínio de planaltos, seja de origem cristalina, seja de origem sedimentar. Então, terrenos elevados eu chamo de planaltos, terrenos rebaixados em relação à área vizinha, depressão, áreas planas a nível do mar, planície. Essas são as unidades do relevo brasileiro. Alguns desses planaltos ou desses terrenos elevados estão estruturados sobre áreas que foram soerguidas no passado, ou escudos cristalinos. Ou estão estruturados sobre áreas que foram recebendo sedimentos no passado. São os planaltos sedimentares, sobre bacias sedimentares. Então, de novo, por baixo eu tenho escudo cristalino e bacia sedimentar. Por cima, planalto, planície, depressão. Terrenos elevados, planaltos. Terrenos rebaixados em relação à área vizinha, depressão. Terrenos planos a nível do mar, planície. Calma que a ESA continua perguntando isso. Teve um ano que a ESA perguntou qual unidade de relevo, a gente já sabe que são essas, recebe depósitos marinhos do mar.
lacustres, de lagos, ou fluviais, de rios, ou seja, uma unidade de relevo que só recebe depósito. Olha para esse esquema do prof. Nós sabemos que graças ao intemperismo e à erosão, a tendência é os sedimentos se desgastarem aqui e se acumularem aqui. Mas se a planície ela é plana e é nível do mar, da planície não passa. Então a planície é a unidade de relevo que só recebe depósitos. Da mesma maneira que o planalto, que são esses terrenos elevados, por serem elevados, eles só perdem sedimentos. Então, a planície só recebe e o planalto, ele só perde, ele só sofre a erosão. A planície ganha e o planalto só perde. Professor, e a depressão? Olha que interessante. A depressão, por ser uma área rebaixada em relação à área vizinha, ela recebe sedimentos, então ela está ganhando sedimentos, mas ela também perde sedimentos. Então a depressão, ela tanto sofre a erosão, ou seja, ela perde sedimentos, como ela recebe depósito, ela ganha sedimentos. Mas a ESA perguntou qual é a unidade que só recebe. Então é planície, recebe de todo mundo. Enquanto que a depressão recebe, mas também perde. E o planalto só perde. Cuidado, hein? Numa próxima questão isso pode aparecer. Qual é a unidade de relevo que só sofre erosão? Planalto. Qual é a unidade de relevo que perde sedimentos, mas também ganha sedimentos? Uma depressão.